Oi pessoal, tudo bem? A gente está começando mais um plantão de álgebra, dessa vez num lugarzinho diferente. Para quem não conhece ainda, pleno setembro de 2020, já avançamos mais da metade do curso. Se você ainda não conhecer esse portal aqui, olha, né? Vamos dar uma melhorada. Brincadeira. Esse aqui é o nosso Moodle, para quem não conhece. Vou mostrar para vocês uma coisa lá no curso de álgebra. Aqui no curso eu quero mostrar para vocês, bom, para quem não sabe, tem tudo aqui, tem todos os slides, todos os links das aulas e dos plantões. Mas aqui eu quero destacar essa nova parte que o Fábio criou e comentou com vocês na aula. Tem o filminho que ele comentou, tem esse livrinho aqui que é muito fofo, muito legal da gente aprender a utilidade e como que aparecem as frações e os números decimais no nosso dia a dia. Mas eu quero falar sobre o questionário de revisão que a gente criou para vocês, com todos os conteúdos que a gente viu até agora em álgebra, desde a aula 1 até a aula 9. Então, desde a aula de conjuntos numéricos até a aula de porcentagem, tá? E aí vocês façam esse questionário até dia 21/9, que vai ser o plantão que a gente vai utilizar para corrigir, tá bom? Olha aqui a carinha do questionário. Então, esse é o nosso questionário, é no Forms do Google, é só vocês responderem. E pronto, bem tranquilo. Então, vamos pro plantão propriamente dito, que é sobre porcentagem, não é? O tema da nossa última aula. Então, revisando algumas coisas antes pra gente lembrar o que é porcentagem, né? Vocês tiveram aula sábado, tá bem próximo aí. Mas, só pra gente lembrar. Então, porcentagem, a forma mais comum da gente ver a representação de uma porcentagem é com esse símbolo aqui. Mas a gente também pode representar a porcentagem em número decimal e em fração, a gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Falar de porcentagem, como o próprio nome indica, é falar de uma divisão de um número, seja qualquer número, por 100. Sempre que a gente fala de um total, a gente tá se referindo a 100% de alguma coisa. Mas a gente também pode representar o dobro de uma coisa, o triplo de uma coisa e assim por diante, na forma de uma porcentagem também. Então, o dobro é 200%, o triplo é 300% e assim por diante. Tá ok? Uma dica importante que eu quero dar pra vocês é: teve um plantão no comecinho do curso desse ano que o Igor deu, então foi no dia 17/2, que ele trabalhou macetes de divisão e de multiplicação de um número natural por 10 e seus múltiplos. Então, por 100, que é, no caso, que a gente mais usa aqui em porcentagem, divisão por 100, por 10 por 1000, vocês entenderem como que essas dicas, esses macetes facilita muito, porque corta uma parte, né, da conta, que você não precisa fazer a divisão, armar a continha. Se você aprender o macete, você sabe responder de cabeça às vezes, né? Então, assistam esse plantão novamente se você não conhece esses macetes, se você esqueceu. Tá no nosso canal no YouTube, na playlist de plantões de álgebra. Tá lá no Moodle também, no curso de álgebra que eu mostrei pra vocês. No tópico de matemática básica, a gente tem esse plantão lá, tá? Então, fácil acesso. Se vocês não entenderem nada, quiser rever, se você já conhece, melhor. Agora, se não lembrar, dá uma olhadinha lá. Bem tranquilo e muito importante, tá? Porcentagem é um conteúdo que a gente usa na vida, tá? O Fábio citou o filminho do Donald lá no País da Matemática, pra gente entender, né? Tem gente que fala, nossa, não vou usar nada disso na vida. Porcentagem não tem como fugir, né? Porque porcentagem você consegue o desconto se você pagar à vista alguma coisa na loja. Então é um conteúdo que é muito fácil da gente entender que é o utilizável no nosso dia a dia. Então é importante aprender a fazer essas contas, enfim. Ok? Pra gente fazer uma continha de porcentagem, existe mais de uma forma de resolver essas contas.
E eu trouxe aqui algumas delas. E aí você vai escolher de acordo com o que você se identificar mais e achar mais fácil. E dependendo do probleminha também. Tipo assim, às vezes você se identifica mais com o jeito de resolver uma porcentagem, mas o problema fica mais fácil se você resolver de outro. Então é importante que você conheça todas as formas, tá bom? Então eu trouxe aqui 3 formas de resolver uma porcentagem, que é... Na essência, talvez elas sejam iguais, mas meio que uma difere um pouquinho da outra. E aí eu trouxe o mesmo exemplo para as 3. Então, quanto é 17% de 43? Tá, a primeira forma é dividir o meu total, que nesse caso aqui é o 43. Eu pego esse total e divido por 100 e multiplico o resultado dessa divisão pela porcentagem que eu quero descobrir. O que eu quero descobrir, então? Quanto que é 17%. Então, eu vou dividir o meu total por 100 e vou multiplicar por 17, que é a porcentagem que eu quero descobrir. Colocando isso aqui numa continha, né? Eu divido 43 por 100. E quando eu faço essa divisão do meu total por 100, o que eu descubro? Eu descubro quanto que vale 1% do meu total. Se eu pego o meu total e divido por 100, eu descubro quanto que vale 1%. Por isso que se eu multiplicar por 17, se é 17% que eu quero descobrir, se eu multiplicar 1% por 17, eu vou descobrir quanto que é 17% do meu total, certo? 43 dividido por 100 é igual a 0,43. Você pode fazer essa divisão, armar essa continha, ou você pode lembrar do macete de divisão por múltiplos de 10, que se eu faço uma divisão por 100, eu ando 2 casas com a vírgula para o lado esquerdo. Então aqui eu tinha a vírgula aqui, né? Depois do 3 aqui no 43. Eu peguei essa vírgula, andei 2 casas. Então fica 0,43. Eu pego esse resultado, que representa 1% do meu total, e multiplico por 17, que é a porcentagem que eu quero descobrir. 0,43 vezes 17 é igual a 7,31. Então, 17% de 43 é 7,31. Certo? De boas, hein? Essa primeira parte. Outra forma de a gente resolver esse mesmo exemplo, então, de novo, quanto que é 17% de 43, a gente já sabe o resultado. O que eu quero confirmar, mostrar para vocês é que existe mais de um caminho para resolver uma porcentagem. Você escolhe o que for mais fácil para você, mas que sempre tem que chegar no mesmo resultado. A outra forma de resolver, então, é pegar a porcentagem que eu quero descobrir e dividir por 100 e multiplicar o resultado dessa divisão pelo meu total. Então, eu pego a porcentagem que eu quero descobrir, 17, divido por 100 e multiplico pelo meu total. Por se tratar de uma multiplicação de frações, o resultado vai ser o mesmo que no slide anterior. Então, se a gente voltar aqui, vai dar na mesma, né? E se a gente fizer 17 sobre 100 vezes 43 ou 43 sobre 100 vezes 17. Por quê? Porque, primeiro, numa multiplicação tem aquela máxima que vocês conhecem, né? A ordem dos fatores não altera o produto. E aqui, os meus numeradores são os mesmos. 17 vezes 43 e 43 vezes 17 dá na mesma. Eu multiplico sempre numerador por numerador e denominador por denominador também. Então, aqui eu tenho 100 e aqui eu tenho 1. Anteriormente eu tinha 100 e o 1 também embaixo como denominador. Então, por isso que é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que aqui, como eu disse, quando eu divido o meu total por 100, eu descubro quanto que é 1% do meu total. Aqui, eu descubro o quê? Quando eu divido a minha porcentagem por 100, como eu disse, existem 3 formas de representar uma porcentagem. Essa forma aqui, que é a mais convencional, que a gente geralmente vê, né, nos banners, nos cartazes das lojas, quando elas estão querendo dar desconto. Ou ainda uma fração, como é esse caso aqui, 17 dividido por 100. E se eu fizer essa divisão de 17 por 100, eu vou encontrar um número decimal. E esse número decimal também é uma forma de representar a minha porcentagem, entendeu?
E aí, se eu fizer esse número decimal vezes o meu total, eu vou encontrar o valor que eu quero descobrir. E aí eu queria só destacar uma coisa para vocês. Como eu disse, existe esse macete. Quando a gente divide por 100, né? A gente dividindo por 100 aqui, é só andar 2 casas com a vírgula pro lado esquerdo. E aí esse caso seria 0,17. Se vocês praticarem isso com constância, fizerem vários exemplos, vocês vão entender que segue um padrão. Então, o meu 100%, ele é o meu máximo, né? O meu 100%, ele vai representar 1,00, uma unidade daquilo, certo? 50%, quanto que representaria? Metade daquela unidade, então 0,5%, certo? E aí, entendendo esse padrão que segue, a gente consegue transformar, sem precisar armar a continha de divisão, a gente consegue seguir esse padrão. Então, novamente, se vocês assistirem o plantão do Igor, que eu citei, do dia 17 de fevereiro, é isso que vocês vão aprender. A transformar esses números automaticamente, sem precisar fazer conta. Então, por exemplo, 68%, se eu quiser transformar num número decimal, é só eu andar 2 casas com a vírgula pro lado esquerdo. No caso, eu tô fazendo uma divisão por 100, todos esses casos, e eu vou encontrar 0,68. 7%, ando 2 casas novamente, 0,07. 3,4%, ando 2 casas novamente, então a vírgula que tá aqui anda uma para cá e uma para cá, 0,034, certo? E 203%, como eu disse, 200% de alguma coisa é 2 vezes essa coisa, então é natural que a vírgula tá aqui, ó, depois do 3, se eu andar 2 casas com ela para a esquerda, vai virar o quanto? 2 vezes aquela coisa, né? Então vai ficar 2,03. 192%. Ando 2 casas para a esquerda, 1,92. Entenderam? E assim sucessivamente. Então, 17 dividido por 100, eu pego a minha vírgula daqui, ando 2 casas para a esquerda, fica 0,17. Eu pego essa porcentagem em forma decimal e multiplico pelo meu total. 0,17 vezes 43 é igual a 7,31. É o mesmo resultado do último exemplo, porque é a mesma questão, só é uma forma diferente de resolver. Tudo bem, gente? E a última, não menos importante, forma de resolver uma questão de porcentagem é a regra de 3. Regra de 3 que aparece em todo canto que a gente vai. Tem uma regra de 3 escondida, por isso que ela é tão importante da gente aprender, então com porcentagem não seria diferente. Aqui na regra de 3 é importante a gente entender aquele conceito que eu comentei no começo. Então, quando eu quero o que é o meu total e a parte que eu quero descobrir. Então, nesse caso aqui, o meu total é 43. Então, o meu total 43 está para 100%, certo? Esse 43 é o meu total, então ele é o meu 100%. E aí eu quero descobrir quanto que é 17% disso. Esse negócio que eu quero descobrir, eu atribuo uma incógnita para ele qualquer, geralmente a gente usa o x, né? Então o valor que eu quero descobrir está para 17%, certo? E aí é importante, na regra de 3 a gente sempre alinha as grandezas. Então aqui é onde aparecem as grandezas que representam porcentagem, né? As minhas porcentagens. E aqui os meus valores numéricos, que eu não disse o que é 43, né? Eu só falei. É o meu número. Não atribuí nenhuma característica a ele. Então, montando aí o esqueletinho da minha regra de 3. É uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, se um aumentar, o outro aumenta. Se um diminuir, o outro diminui, né? E aí, nesse tipo de regra de 3, a gente faz uma multiplicação cruzada. Então, 100 vezes o x aqui dá 100x, e 43 vezes 7, 43 vezes 7, certo? 43 vezes 17. Não é vezes 7. 43 vezes 17 é igual a 731. Esse 100 que estava multiplicando o x passa para o outro lado da igualdade com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão.
Então, x é igual a 731 dividido por 100. Novamente, divisão por 100 a gente já sabe como que faz. Pega a vírgula que está aqui, anda 2 casas decimais para a esquerda. 731 dividido por 100 é igual a 7,31. Certo? Mesmo resultado. Das 3 maneiras de resolver, escolhe uma que você gosta mais, que tocou mais seu coração e leva a sua vida, tá bom? Eu trouxe mais alguns exemplos para a gente conseguir praticar esses conceitos. Primeiro exemplo. Em um concurso, 520 candidatos se inscreveram. No dia da prova, apenas 364 candidatos compareceram. Neste caso, qual foi a porcentagem dos candidatos que faltaram na prova? Então, o que eu tenho aqui de informação? Primeiro, 520 candidatos se inscreveram. Então, 520 é o total de candidatos. Outra informação que o exemplo traz pra gente é que no dia da prova, 364 candidatos fizeram a prova, compareceram. Porém, o que o exercício pede pra gente é qual a porcentagem dos candidatos que faltaram. Para eu saber quantos candidatos faltaram, é só eu pegar o total de candidatos que se inscreveram e subtrair a quantidade de candidatos que compareceram realmente, que efetivaram a prova, né, que fizeram a prova. Então, 520 é o meu total, subtraio 364, que é os candidatos que fizeram a prova, é igual a 156. Então, a quantidade de candidatos que não fez a prova é 156. Mas o exercício pede esse número em porcentagem. Quanto que 156 representa do total de candidatos que se inscreveram? Quanto que 156 representa do total, que é 520, certo? Para eu descobrir isso, eu posso fazer uma regra de 3. Eu acho que esse exemplo fica mais fácil da gente fazer de regra de 3. Então, primeira coisa, quem é meu 100%? 520. Então, 520 está para 100, que é o meu total, 100%, assim como 156, que é os candidatos que faltaram, está para x, que é justamente a porcentagem que eu quero descobrir. Montei o esqueleto da minha regra de 3, é só fazer a multiplicação cruzada. 520 vezes x, 520x, 156 vezes 100, eu só repito aqui. O 520 que está multiplicando x passa para o outro lado da igualdade dividindo. E aí eu consigo fazer uma simplificação, porque tem 2 zeros em cima e 1 embaixo, eu consigo cortar um zero em cima e um zero embaixo também. 156 vezes 10 é igual a 1560. 1560 dividido por 52 é igual a 30. Então, a porcentagem de candidatos que faltou na prova é de 30%, alternativa C. Outro exemplo. Júlia acertou 75% das questões de matemática do teste e Mariana acertou 4/5. Quem acertou mais questões? Tá. Os acertos de Mariana estão representados na forma de uma fração, 4/5. Para a gente conseguir entender essa relação, vamos transformar os acertos da Júlia, que está na forma mais convencional, né, de representar uma porcentagem, também numa fração. Então, para a gente transformar 75% numa fração, é só a gente pegar 75 e dividir por 100. É a mesma coisa que 75%, certo? A gente ainda consegue simplificar essa fração, até que ela fique na sua forma irredutível, porque tanto 75 quanto 100 são divisíveis por 25. Então, eu vou dividir por 25 em cima e por 25 embaixo também. 75 dividido por 25 é igual a 3. E 100 dividido por 25 é igual a 4. Essa forma aqui, de representar a porcentagem, essa fração aqui, está bem parecida com a fração que representa os acertos de Mariana, né?
Então a gente vai conseguir entender melhor como que uma se relaciona com a outra para saber quem acertou mais questões. Se a gente fizer essa divisão, porque uma fração representa uma divisão, se eu dividir 3 por 4, o meu resultado vai ser 0,75. E aí o que acontece? A gente chegou nessa outra forma de representar a nossa porcentagem. Como eu disse, uma porcentagem pode ser representada de 3 formas. Nessa forma mais convencional, na forma de fração e na forma de número decimal. Tá, se eu dividir 3 por 4 e eu obtive 0,75, que é a mesma coisa que 75%, então significa que se eu dividir 4 por 5, que é a fração que representa os acertos da Mariana, eu vou descobrir em número decimal qual é a porcentagem de acertos que ela teve também. E aí vai ficar mais fácil de eu comparar quem acertou mais e quem acertou menos. 4 dividido por 5 é igual a 0,80. O que significa, então, que a Mariana acertou mais exercícios no teste, mais questões no teste de matemática, do que a Júlia, certo? Próxima questão. Quanto é 20% ao quadrado? Ao quadrado a gente já viu, é um termo da potenciação, que significa elevar um número ao quadrado, elevar um número ao expoente 2. E aí, que número que eu vou elevar ao quadrado? 20%. Novamente, 20% pode ser representado nessa forma aqui, na forma de número decimal e na forma de fração. Eu poderia colocar o número decimal elevado ao quadrado, eu escolhi colocar a fração que representa 20% ao quadrado, então 20 sobre 100, certo? E aí, o meu 20 sobre 100 está entre parênteses, indicando que tanto o numerador quanto o denominador será elevado ao quadrado. 20 ao quadrado é igual a 400 e 100 ao quadrado é igual a 10.000. Eu posso simplificar aqui, cortar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, e aí o meu resultado vai ser 4 dividido por 100, 4%, muito básico. Tem nem como falar essa fração aqui sem dar a resposta. Então, quanto que é 20 ao quadrado? 20% ao quadrado é igual a 4%. Pode ser nessa forma de fração, pode ser nessa forma de decimal, ou nessa forma com o símbolo da porcentagem. Próximo exemplo. Na compra de um aparelho, obtive desconto de 15% por ter feito o pagamento à vista. Se paguei R$ 102 pelo aparelho, qual era o seu preço original? Tá. Então, 102% é o que eu paguei. O que eu paguei depois do desconto. Então, o meu preço original do aparelho equivale a 100%. Porém, eu paguei com menos 15%. Então, é importante sempre destacar, toda vez que aparecer uma questão, um exercício, sei lá como vocês chamam, de desconto, significa que a gente vai utilizar a operação básica de subtração. Eu tinha um preço original que equivalia a 100%, e eu tive um desconto de 15% desse 100%. Então, eu tinha 100% e eu tirei 15% desse 100%. 100 menos 15 é igual a 85. O que significa que se eu tinha 100% e tirei 15%, que é o meu desconto, eu fiquei com 85%, ou seja, eu paguei 85% do valor original do aparelho que eu comprei, certo? E aí, o que a gente sabe? Que eu paguei R$ 102 pelo aparelho. Se eu paguei 85% do valor original e eu paguei 102%, então 102 está para 85%. Eu quero descobrir quanto que é o preço original. Então, eu não sei, eu vou atribuir uma incógnita que vai ser x. X está para 100%, assim como 102, que é o valor que eu paguei depois do desconto, está para 85%, certo? Que é o meu 100% menos do 15% de desconto. Montando a estrutura da regra de 3, eu vou fazer a multiplicação cruzada. Então, 85 vezes x
e 100 vezes 102. 100 vezes 102 é outro macete de multiplicação com múltiplo de 10 é que na multiplicação é só eu acrescentar a quantidade de zeros. Então aqui, como é 100 tem 2 zeros, eu copio o 102 e acrescento 2 zeros. Dúvidas? Assistam o plantão do Igor do dia 17 de fevereiro. Tá. E o 85 que tá aqui multiplicando passa pro outro lado da igualdade dividindo. Se eu fizer essa divisão de 10.200 por 85, o meu resultado será 120. Portanto, o preço original do aparelho que eu comprei era R$120. Tudo bem? Outra coisa, gente. Eu falei de 3 formas, né, de resolver uma questão de porcentagem, né? Existe ainda uma quarta forma, que é uma forma infinita, que é a forma de raciocínio lógico. Se você desenvolver bem essa habilidade de trabalhar com 100, com divisão e multiplicação por 100, por 10, por 1000, e for praticando matemática, você consegue desenvolver um raciocínio lógico. Não precisa passar por tudo isso e consegue fazer de uma forma mais simples, mais rápida, um exercício de porcentagem também. Então, existem diversas formas de resolver. Eu tô trazendo as 3 mais padrõezinhas, assim. Outro exercício pra gente praticar é quanto que é 30% de 90%. Gente, como qualquer outro exercício, quando eu fiz 17% de 43, o que eu fiz? Eu coloquei 17 sobre 100 vezes 43. Então, é sempre uma coisa vezes a outra. Aqui, 30% de 90%, eu posso representar ambas as porcentagens que a questão está me dando na forma de uma fração ou na forma de um número decimal e multiplicar um número pelo outro. Eu vou usar frações, então vai ficar 30 sobre 100 vezes 90 sobre 100. E aí, na multiplicação de frações, a gente já sabe, virou um mantra quase, de tanto que eu já repeti isso aqui. Multiplicação de frações multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. A gente já poderia ter simplificado aqui antes, mas eu não simplifiquei nesse ponto. Eu só vou simplificar daqui a pouco. Então, 30 vezes 90 é igual a 2.700 e 100 vezes 100 é igual a 10.000. Posso simplificar agora também. Corto 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Fica 27 dividido por 100. 27 por 100. 27%, olha só. Essa é uma forma de representar minha porcentagem, né? Na forma de uma fração, na forma de um número decimal e na forma com o símbolo de porcentagem. Então, 30% de 90% é igual a 27%. Certo, gente? Eu trouxe aqui, então, alguns exemplos dos exercícios que geralmente aparecem aí quando a gente está estudando porcentagem. Eles têm sempre a mesma cara, sempre fala de desconto, ou fala de juros, ou fala de porcentagem, porcentagem de um número, enfim. Se vocês entenderem como faz, como a gente desenvolveu esses exemplos, vocês vão conseguir fazer qualquer outro exercício. O assunto porcentagem é um assunto muito simples, porque trata de conceitos que a gente já conhece, como divisão, multiplicação, regra de 3. Então não tem muito que se estender aqui no plantão. Façam a lista de exercícios que a gente deixou no Moodle, que é uma revisão, né, de tudo que a gente já viu até agora, inclusive de porcentagem. Se vocês tiverem dúvidas, é só chamar. E é isso aí.